os batistas e os anabatistas. A teoria da origem dos batistas a partir dos anabatistas defende que o povo batista tem seu início no século XVI, em paralelo ao movimento de reforma ocorrido na Europa Central em 21 de janeiro de 1525, quando cerca de 12 jovens liderados por Ulrich Zwinglio, ou Eurico Zwinglio, em Zurique, se submeteram a um novo batismo, rejeitando o poder eclesiástico, fosse ele católico ou reformado, exigindo autonomia das comunidades cristãs. E aí, como a gente tem aqui anotado, a gente tem as notas aqui falando sobre esses momentos difíceis da história da igreja. E embora houvesse teólogos acadêmicos, a maioria deles via das camadas populares em decorrência da reforma protestante. Passaram a questionar mais e a criticar com mais habilidade o discurso religioso de então. É o que a gente estava batendo um papo aqui antes de vocês chegarem, sobre a questão de muita gente atribuir apenas ao pessoal mais pobre a questão de ser anabatista. Só que havia acadêmicos entre eles também. Entretanto, a gente muitas vezes vai ouvir falar dos camponeses, vai ouvir falar do pessoal mais simples e tudo, sendo que a gente teve uma movimentação na Europa, tanto nessa área de Zurique com Zwinglio, mas também a gente teve na Alemanha de Lutero, e a gente também teve uma resistência na Inglaterra com a igreja anglicana. E embora houvesse essa situação de ter camponeses, também teve teólogos acadêmicos, e isso contribuiu para que fossem perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes. Não vamos esquecer, nisso que eles eram contra o pedobatismo ou o batismo sem a pública profissão de fé, eles esbarravam tanto nos católicos quanto nos protestantes. Por quê? Porque os protestantes da reforma chamada magisterial, eles estavam numa reforma assim: olha, nós vamos mudar muitas questões doutrinárias, mas algumas questões de dinâmica eclesiástica da igreja, ritualística da igreja, eles não mexeram. Tanto que até hoje uma igreja de perfil presbiteriano, ela ainda tem um perfil bastante, como eu posso dizer, que lembre bastante a épocas mais remotas. Assim, não vou dizer no geral de igreja que a gente conhece, mas assim, a gente percebe um certo vínculo com questões de tradição. Igreja luterana, muito mais ainda. E nessa situação, a gente observa que, inclusive, lá atrás, havia um vínculo maior ainda com algumas questões. Por exemplo, nós não somos mais católicos, mas as questões de hierarquia, o batismo de crianças, mesmo sem pública profissão de fé, a cristianização da sociedade, essas coisas todas, tanto que a gente percebe que os puritanos, eles têm algumas dificuldades com a igreja anglicana depois de eles experimentarem a reforma calvinista lá em Genebra. E o que acontece em Genebra não é uma reforma protestante que chega a ser radical na questão de igreja e Estado. Tanto que se você pegasse um caminho contrário à fé, você teria um problema legal na sociedade. O mesmo se dá com a perspectiva de Lutero. E os anabatistas, eles já tinham uma perspectiva diferente. Vamos romper. E daí a gente observa a influência de várias linhas protestantes no contexto
do surgimento dos batistas, sendo que em relação a esse caso aqui, a gente vai reparar que os anabatistas, eles tinham um problema com os católicos porque eles eram vistos como hereges, assim como os protestantes. Mas eles tinham problemas com os protestantes porque eles entendiam que os protestantes não tinham protestado suficiente. Então eles eram o protestantismo dentro do protestantismo, eles eram os protestantes dos protestantes. É uma coisa mais ou menos assim. E aí essa luta denominada reforma radical tinha essa essência socio-religiosa em defesa da separação entre igreja e Estado, da autonomia das igrejas locais, em vez de assim, está todo mundo preso à igreja mãe que está debaixo da liderança da coroa inglesa. Estou dando um exemplo aqui. E aí a ideia de separação entre igreja e Estado, autonomia das igrejas locais, formadas voluntariamente, ou seja, eu não sou dessa igreja porque o meu pai é dessa igreja. Eu não sou dessa igreja porque eu nasci nessa igreja, porque eu fui batizado nessa igreja quando eu era um bebezinho. Não, eu pertenço a essa igreja porque eu fiz a escolha, eu quis fazer parte dela e eu tomei uma decisão ao lado de Jesus e eu fiz a minha pública profissão de fé, e a partir de agora eu, devido a eu ter me arrependido dos meus pecados, confessado minha fé em Jesus, a partir de agora eu sou uma nova criatura. Pronto, beleza. Então, de certa forma, o que foi acontecendo aqui? A gente viu uma luta em que não se queria ou não se permitia a imposição de terceiros, nem interferência de poder humano, seja civil, seja religioso, seja militar, seja o que for. Ou seja, o meu relacionamento com Deus é uma questão da minha alma imortal com o Deus soberano. Isso não tem absolutamente nada a ver com o governador, com o monarca, não tem nada a ver com o bispo, com o papa, não tem absolutamente nada a ver com o comandante do exército, com o ministro-chefe do exército, não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão minha e de Deus. Então eles, por exemplo, batem de frente, inclusive, com o que acontece no ambiente protestante, que é visto como magisterial. E aí, o nome anabatista, ele não remonta à Idade Média, mas ele remonta ao terceiro século, quando numa polêmica com Estevão I, Cipriano defendeu o chamado batismo de hereges. Muitos dissidentes da igreja romana medieval, tidos como hereges, eram chamados pejorativamente de anabatistas. O que se deu também quando os radicais da reforma do século XVI discordaram do Conselho Municipal de Zwinglio por terem rejeitado o batismo infantil. Então a gente, por exemplo, observa que algumas situações aqui, tanto em relação ao que aconteceu com eles lá atrás no terceiro século, quanto o que aconteceu com eles nesse período da reforma radical. E aí, deixa eu ver aqui, só um instante, opa, referência, nota, quero dar uma olhada numa nota aqui, pra gente, deixa eu ver aqui, espera aí. Por exemplo, em Zurique, eu fui lá na nota H, no finalzinho da apostila, nota H, lá no final da apostila, não é no final desse tema não, é no final da apostila. Isso, quando a gente fala desse caso dos anabatistas em Zurique, quando alguns dos seguidores de Zwinglio, além de não reconhecerem, eu botei reconhecer, e página 19, isso, e não, o que acontece? Eu falei que assim, a da 4 é a do título, a do final que eu estou falando é a do final, só que é na página 19. E aí, em Zurique, alguns dos seguidores de Zwinglio, além de não reconhecerem a autoridade da prefeitura municipal sobre os assuntos da igreja, eram contra o pedobatismo e queriam eliminar esta prática e passaram a recusar o batismo infantil para seus filhos recém-nascidos,
além de batizarem uns aos outros por imersão ou efusão, acusando o reformador, ou seja, Zwinglio, de não ter sido consistente na prática dos princípios da reforma. Entendiam que deveria haver total separação entre igreja e Estado. Que negócio é esse de prefeitura mandar na igreja? Que negócio é esse de ter lei municipal, lei estadual, lei disso ou daquilo para controlar a vida da igreja? Então, para eles isso aí não cabia, não tinha nada a ver. E nesse caso, o que acontece? Diante da rebelião deles, Zwinglio e a prefeitura responderam com perseguições, prendendo uns e afogando outros nos rios suíços. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, às vezes o evangélico, ele fica criticando a igreja católica por causa de algumas questões, mas eu não sei se dá para perceber que existem coisas que são comuns a uma época. É como, por exemplo, eu como negro cresci, o pessoal me chamava de Tião Macalé, me chamava de Mussum, me chamava de macaco, me chamava de um monte de coisa. Hoje, se uma pessoa falar isso para outra, dá um tumulto terrível. Por quê? Entende? Não, e detalhe, eu como era magrelo, ser chamado de negão para mim era o máximo, entendeu? Ou seja, eu não sou, mas já estou me sentindo, né? Então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que, assim, a mentalidade de uma época faz com que algumas coisas aconteçam. É como, por exemplo, mas que absurdo, né? A matança no livro de Josué. Olha a época. Aquilo para eles não era uma coisa assim surreal, era a época. Gente, pelo amor de Deus, não estou defendendo matança, tá ok? E aí, nesse caso, em relação a essa situação, nesse contexto aqui, a gente percebe que, assim, a igreja católica fazia uso da força e a igreja protestante fazia uso da força também. Eu ia falar, eles romperam com o sistema. Entende? E aí aquele caso, né, filho? O sistema engole, né? Esse é o caso. É como, por exemplo, eu falei isso ontem e anteontem numa aula de um seminário e numa aula de outro, que eu falei assim, gente, olha só, hoje em dia todo mundo, eu quero profetizar sobre a sua vida, não sei o que, e eu falo até isso no meu livro, Pastor Pra Quê? Uma provocação honesta acerca do que o pastor deve ser e fazer. E aí, nesse livro, eu chego a falar o quê? Que as pessoas, eu profetizo isso, profetizo aquilo outro. Agora, cadê profeta para fazer igual Ágabo? Pegar o cinto de Paulo e falar, o dono desse cara aqui, se for para Jerusalém, vai dar ruim. Hoje em dia alguém diria, cara, tu tá maluco, tu vai falar isso para Paulo? Ué, eu sou homem de Deus, Paulo é Deus? Não. Se ele está abaixo do céu, filho, eu vou falar. Então, aí o que acontece? Estevão, no capítulo 7, na hora que ele vai fazer a defesa de Estevão, ele acaba fazendo o quê? Larga o prego em cima dos caras, morreu apedrejado. Aí eu pergunto, boa parte de nós como pregadores, a gente faz o quê? A gente se amolda ao sistema, a gente vai se adaptando à situação, né? Então, cheguei hoje nessa igreja, vou pastorear, mas aí tal, não sei o que lá, tem a irmã Roseli que tem 30 anos na igreja, né? Aí tem, por exemplo, tá dando para entender? O Luiz, ele é a 5ª geração de batista, a Graciele tem 10 filhos, só os 10 filhos já domina toda a assembleia na hora de votar, tá dando para entender? E aí nisso, o Carlos Alberto, o dízimo dele é a metade da entrada da igreja. Então essa dinâmica, muitas vezes faz o quê? Faz o cara se acomodar, aí ele não entra em rota de colisão. Deu para entender? Então, assim, onde eu quero chegar? Os anabatistas, eu não estou entrando em defesa dos anabatistas, mas eu estou dizendo que, assim, eles assumiram o seguinte, olha, a gente acredita nisso aqui, não é? A gente está disposto a viver por isso aqui? Sim. Qual é o teste se a gente está disposto a viver por isso aqui? É se a gente está disposto a morrer por isso aqui. E aí, qual é o problema dessa questão do sistema? Né? Que assim, a mentalidade deles rompia com uma mentalidade herdada pelos protestantes magisteriais,
que era o quê? A gente é protestante, mas a gente ainda continua concordando com algumas coisas, como a questão política. Então, com a questão, aquele negócio, né, religião e Estado, né, velho, sabe como é que é? É aquela situação. Por exemplo, eu estava assistindo uma matéria agora recentemente sobre as mulheres serem autorizadas a assistirem o jogo do Irã, acho que do Irã, no estádio, tinha acho que uma cláusula com a FIFA, alguma coisa assim, e aí na reportagem estava acusando que elas foram proibidas depois de uma radicalização que houve lá, acho que em 1979. Aí eu falei assim, meu Deus, o negócio é recente. Se é um negócio assim, há 200 anos atrás, há 100 anos, 200 anos foi forte, mas assim, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há alguma coisa assim, mas você verifica que assim, a religião acabou ganhando corpo, e aí todo mundo tem que ter a mesma crença. É onde eu tenho medo do Brasil virar evangélico, porque eu sou pastor de igreja evangélica, e eu sei do que os evangélicos são capazes. Aí eu pergunto, imagina a combinação perigosa, poder político e o nome de Deus. É um negócio sério, né? É claro que, obviamente, né, se o Leander for o governante, né, vai ser uma coisa tipo Jesus. Mas agora, se não for o Leander, for algum de nós, vai ser complicado. Entende? Pô, botou arma, botou pistola, botou espada, botou esse negócio assim, botou esse negócio na fé. Imagina a reunião de liderança com todo mundo com um trabuco na cintura. A gente já discute, imaginou, se riu é porque imaginou. Imagina, a gente já discute, o pau quase quebra, a gente desarmado. Agora imagina, entende? Então assim, gente, Estado é Estado, igreja é igreja, ainda está imaginando. Então, aí, nesse caso, é importante a gente pensar nisso. Então, eu só fechei isso aí, porque eu achei que, vai que ninguém leu a nota lá no final. Eu falei, eu tenho que ler isso aqui, eu tenho que ler, né? Porque assim, é algo para a gente guardar, é uma página sombria da história da igreja, que eu acho que é bom a gente olhar para a gente não querer repetir algumas coisas. E aí, oi. Mas eu li agora, não lembro a fonte, mas que a ala radical da Anabatis, desse movimento aqui, era considerado um protocomunismo, ou até mesmo, muitas das vezes, um anarquismo. O que acontece é o seguinte... Facilitou com que Zwingli e o Lutero tomassem essa decisão, não, desse, quem sabe, o aval. Isso, é meio que uma bênção, entendeu? Eu sou conselheiro do governante, falo assim, Deus é contigo. Não Passo o céu, entendeu? É como o caso de Miguel de Cervantes em Genebra, né, com a situação de Calvino. Calvino não manda matar, entendeu? Mas o governo mata. Mata por quê? Em nome de Deus. Essa é a parte complicada, entendeu? A questão assim, o problema, eu não sei se eu consigo me fazer entender. O problema não é o indivíduo ser disciplinado por uma questão civil. O problema é quando você coloca o nome de Deus na parada. Embora, como eu disse, a gente não pode querer que eles pensem com a mentalidade que a gente tem hoje. Mas os anabatistas, mesmo sendo daquela época, a questão se era proto-comunista ou não, se você encontrar referência, manda para mim, tá? E aí, em relação a isso, uma coisa a gente sabe, que assim, boa parte dessas defesas, hoje, até hoje, nós concordamos com elas. De outras defesas não, mas dessas pelo menos nós concordamos. E aí, o que acontece? A gente, por exemplo, vai observar, né, que embora alguns anabatistas como o Baltazar Rubinmeier tenha defendido princípios como os que os batistas sempre defenderam, houve extremos entre eles, a ponto de quando alguém a eles se referiam, geralmente o termo anabatista estava associado a fanatismo e violência. Talvez dessa praia aí de autores que a Simone deve ter bebido, né? Assim, que o termo anabatista estava associado a algumas coisas negativas. E aí nisso ninguém queria. Não, a gente não é anabatista não, a gente é outra coisa. Deu para entender? É mais ou menos assim. E um exemplo disso foi demonstrado no século XVI, quando os batistas surgiram.
eles fizeram questão de afirmar que não possuíam vínculo com os menonitas, ou seja, não eram anabatistas. Menonitas de Menocimos, que embora fosse de linha anabatista, queria ser uma versão mais light, uma coisa mais paz e amor. Isso, exatamente. Os menonitas, eles até eram anabatistas, só que o termo menonitas é para quê? Para suavizar a ideia de a gente não é esses anabatistas doidos aí, a gente é menonita, deu para entender? E os puritanos deram ordem? Tá? Os puritanos, lembra quando a gente bateu aquele papo lá atrás? Eles são aqueles que tiveram a experiência com Genebra, voltaram animados com o negócio e queria fazer uma coisa do mesmo tipo, só que a coroa inglesa, né? É outro nível. Sua ideia pode ser maravilhosa até você querer ter um projeto de poder que tira o meu poder. Aí é outra coisa, entendeu? É mais ou menos isso. Sem querer implicar com ninguém, entendeu? Eu te dou carta branca para trabalhar. Mas se você escolher alguém para trabalhar contigo que eu não quero, eu digo que não pode. Mas é Então, reforma anglicana? Hã? É reforma anglicana? Não. Que? A reforma anglicana, Não, a reforma anglicana começou lá com Henrique VIII, com aquela questão, casamento, papado, né? Que você vai encontrar nos nossos outros vídeos. E aí, entendeu? Aí, por exemplo, em relação a... Ele brigou com o Papa, com a mulher, foi uma bagunça, né? E embora contribuiu para a reforma, né? Mas ficou meio diferente. E aí, nessa situação, os batistas não queriam possuir vínculo com os menonitas no caso, não batizavam de novo, como o nome Anabatista sugere. Pelo contrário, ministravam o verdadeiro batismo e por isso batizavam apenas uma vez. Por isso eram batistas. Era isso que eles defendiam. Anabatista, seu batismo de novo. Mas como eu desconsidero que assim, aquele bebê batizado não foi batizado, então eu não estou rebatizando, eu estou batizando. O que é diferente do movimento landmarquista que a gente falou na última aula, que assim, o cara foi batizado por imersão numa outra denominação. Qual o motivo de batizar de novo? Entende? É um negócio que assim, não dá para entender. Historicamente a gente entende, só que ainda assim, lá quando eles fizeram isso, eles tinham um motivo. Hoje qual é? E aí quando a gente está repetindo sem saber porquê, é a tal da sedução, da imaginação terminal que você vai ler. E aí, para a gente observar aqui, os batistas certamente receberam influência dos remanescentes anabatistas, como os menonitas. Embora um bom número de autores os reconheça dissidentes originários da reforma anglicana, diretamente dos separatistas ingleses, os quais foram assim conhecidos por se desvincularem da igreja oficial, ou seja, a igreja da Inglaterra. E os separatistas vieram dos puritanos, lembra? Vieram dos puritanos, os quais tinham absorvido a teologia calvinista enquanto estiveram foragidos no continente europeu durante o reinado da Maria Tudor, ou Maria Sanguinária, Maria Sanguinolenta, ou alguma coisa do tipo aí. Tanto os puritanos quanto os separatistas foram duramente perseguidos pela igreja da Inglaterra, certo? E aí, na semana que vem, que a gente vai tocar no assunto dos separatistas ingleses. E a gente vai pegar um pouquinho aqui de uma outra obra do Roger Olson, falando sobre anabatistas, só até para a gente dar uma relaxada até a hora de ir embora, beleza? Então, deixa eu fechar aqui.